Gominhas da beleza realmente fazem o milagre? Hoje o que a gente mais vê são as blogueiras falando das gominhas milagrosas da beleza e mostra o cabelo crescendo, que cresceu não sei quantos centímetros, que melhora a pele. Será que isso realmente é verdade? Será que é devido às gominhas? Bom, eu trouxe aqui algumas das marcas mais comentadas aí pelas influenciadoras da beleza pra gente analisar nutricionalmente essas gominhas. Então vamos lá, meu nome é Rafaela Silvério, eu sou nutricionista e nesse canal eu trago sobre vários pontos da nutrição, da alimentação, sobre estilo de vida, sobre beleza, enfim. Então eu espero que você goste aqui desse conteúdo e tire suas dúvidas também, se você tiver interesse em investir aí nas suas gominhas da beleza. Então vamos lá. Vamos analisar primeiro essa daqui, que é a Gummy Hair. E, no geral, eu vi que os rótulos, a composição nutricional é muito semelhante entre as gominhas. Então, elas são compostas basicamente de vitamina do complexo B, que realmente são interessantes para essa questão de cabelo, de pele, são vitaminas importantes, mas o que a gente tem que considerar? Que essas gominhas são suplementos alimentares. E sempre que a gente fala, eu preciso de um suplemento alimentar, isso vai depender de como que é a sua alimentação. O suplemento já está no pé da letra, ele vai complementar aquilo que a alimentação não está sendo suficiente, né? Então vai variar de como que é a sua alimentação atualmente, se existe a necessidade de suplementar algum outro nutriente. Então, se você tem uma alimentação balanceada, se você come uma variedade de frutas, legumes e verduras, você consome dos principais grupos alimentares, provavelmente a sua alimentação ela já é rica em diversos nutrientes, principalmente nesses nutrientes que estão compostos aí nessas gominhas. De repente você precisa suplementar, algum profissional, um médico, um nutricionista identificou que existe a necessidade de suplementar, vale a pena sim, em muitos casos, a gente entrar com suplementação. E aí o profissional, ele é adequado, ele tem ali o conhecimento para escolher qual é o melhor suplemento, certo? Então é por isso que a gente vai analisar essas gominhas para ver se é um desses melhores suplementos. Então, no geral, essas gominhas, elas atendem em torno de 100%, algumas até mais, né, de 150%, 190% da recomendação adequada para um indivíduo saudável, certo? Então a gente vê aqui nesses valores que tem uma composição razoável, uma suplementação que atende o que a pessoa precisa dentro de um dia. Então esse é um ponto, esse é o rótulo que a gente analisa. A gente vê aqui que não é tão interessante assim, por quê? O primeiro ingrediente que a gente tem aqui é açúcar e o segundo também, né? É um xarope de glicose. Então a gente consegue ver que a maior composição dessas balinhas é de açúcar. Então acaba que não é tão interessante assim. A gente, lógico, é uma balinha gostosa, quando a gente come é docinha, é uma bala de verdade que tem alguns nutrientes, mas ainda assim tem bastante açúcar. Então, quando a gente pensa assim, será que é bom para a pele, para cabelo? O consumo excessivo de açúcar não é interessante nessas questões, né? Então, na balinha, quando já tem bastante açúcar, a gente tem que levar em consideração. Além disso, nessas gominhas, a maioria que eu analisei também, elas têm bastante corante artificial, aromatizante, que acaba que também não é interessante a gente consumir em excesso. Então, tem que levar em consideração. Então, o que a gente pode pensar nisso? De repente, se eu ingerir um suplemento, por mais que seja em comprimido, em alguma cápsula, enfim, e ele tem realmente os nutrientes, mas não tem açúcar, não tem corante, não tem algum componente artificial, acaba que é mais interessante, né? Então eu posso escolher, de repente, algum outro doce saudável, se é pela minha vontade de comer algum doce, e um suplemento em cápsulas que não vai fazer diferença. É óbvio que assim, tem gente que já precisa tomar tanta cápsula, tanto comprimido, que não gosta muito, não consegue, de repente, ingerir uma cápsula, um comprimido, prefere uma gominha, porque é mais docinha, porque vai mastigar, é uma opção também. Então, dentro dessa opção, eu preciso da gominha, vamos escolher a nutricionalmente mais interessante também, certo? Então, essa foi um exemplo que eu peguei. E aí, a gente tem essa daqui também, que é uma das mais famosas do momento, que é a da Boca Rosa. Eu amo a Boca Rosa, mas preciso fazer essa análise crítica também da gominha da beleza. Essa daqui da Boca Rosa, ela é muito semelhante com a goma que a gente analisou. Então, ela tem aqui, a gente consegue ver que os ingredientes, os dois primeiros também, então os ingredientes mais presentes nessas gominhas,
é aqui açúcar e o xarope de glicose. Então também tem uma composição interessante aqui de açúcar. E os aromatizantes também, ó, e corantes, né? Então corante, dióxido de titânio, tem alguns outros tipos de corantes aqui e aromatizantes. Então acaba tendo alguns outros elementos mais químicos também nessa composição. Então não é das melhores, a gente consegue algum outro suplemento mais clean, né? Mais melhor na composição, principalmente da forma desses nutrientes, né? Então algumas formas aqui não são as mais interessantes também de suplementar, a gente tem que levar em consideração, certo? Então aqui no rótulo a gente vê também atende em torno de 100% da necessidade, então em nutrientes pode ser interessante, mas a composição mesmo dessas balinhas não é das melhores. Aqui a gente tem outra marca famosa, que é essa Gomic Beauty. Essa daqui a Virginia fala bastante dela também. E é a mesma coisa, para não ficar repetitivo, ela tem uma composição muito parecida. Os primeiros ingredientes também, açúcar e xarope de glicose. Então é o que dá aquela característica doce, gostosa de bala, né? Precisa ter. E além disso tem corante, a mesma coisa dos outros. Tem óleo vegetal também nessa composição. Então a composição não é das mais interessantes. E uma outra opção aqui, que eu achei, que até é uma das mais interessantes que eu vi, que é essa daqui, Dr. Good, também é uma gominha, tem alguns nutrientes que estão até menores do que em comparação às outras e outros bem maiores. Então tem alguns nutrientes, por exemplo a B12, atende 300% do que a recomendação diária adequada recomenda. Isso também a gente tem que levar em consideração. Suplementação não é o quanto mais melhor, certo? É o que a gente precisa. Então, de repente, com a própria alimentação, você supre o que você precisa, não precisa da suplementação. E às vezes, quando a gente suplementa demais algum nutriente, a gente até pode ter algum risco com a saúde, a gente pode piorar algum sintoma, algum sinal que a gente tem na pele, enfim, diversos desfechos na saúde. Então, não é quanto mais melhor. A gente tem que tomar cuidado com isso também. O quanto desses nutrientes estão aí no suplemento, certo? Mas em ingredientes dessa gominha, dessa última que eu falei, de Dr. Good, alguma coisa assim, essa daqui a gente já consegue ver que é um pouquinho mais natural, né? Então não tem açúcar nessa composição, não tem xarope de glicose também. Então a gente consegue ver que tem os nutrientes, tem alguns conservantes mais natural, baseados em vitaminas, então acaba sendo um pouco mais interessante. Eu não sei se o sabor é dos melhores, até porque o açúcar, ele dá esse sabor mais gostoso nas balas, não tem como, né? Então talvez essa daqui não seja em sabor o seu grande forte, mas a composição acaba sendo mais interessante. Então, o que você tem que considerar? Se você realmente precisa desses suplementos, ele não vai fazer milagre. Pode ter certeza que se você tiver uma alimentação balanceada, você já tem recursos importantes para a saúde do seu cabelo, saúde da sua pele, para que você se sinta bem principalmente, certo? O suplemento, ele vem de fato para complementar. E procure um profissional para realmente te fazer essa recomendação, para saber o quanto que você precisa, o quanto que você vai investir numa gominha. Às vezes eu vi alguns potes desses custam em torno de R$120, R$100. Então, será que você precisa investir nisso? Será que não tem algum outro mais acessível que seja mais recomendado para você? Então, procure um profissional de fato, um nutricionista para te auxiliar nessa escolha, certo? Espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se você já investiu em alguma dessas gominhas.